tão esperado momento, né? A hora do insight dessa noite, né? Falaremos aí sobre metaverso. Para você que não está familiarizado, aí o metaverso ele se trata de uma tecnologia desenvolvida pelo grupo Meta, pelo conhecido Facebook aí, recentemente, que tem causado algumas polêmicas, e principalmente agora por conta do ambiente virtual de igreja. Adams, explique com todo cuidado e mais detalhes aí para o nosso ouvinte o que é o metaverso, como que ele se desenvolve, né, e essas implicações principais aí no geral, para que nosso ouvinte consiga se familiarizar com esse site, com essa ideia que a gente está tentando trazer aqui e desenvolver para a galera. Olá novamente, querido ouvinte, e como dito anteriormente, né, nós vamos explicar agora o que é o metaverso, para que você consiga compreender melhor a nossa análise de hoje, tudo que a gente vai falar. E basicamente o metaverso, né, como o Matheus comentou, recentemente teve toda aquela popularidade por causa do Mark Zuckerberg, né, que modificou o nome da empresa, das empresas que tomam conta do Facebook, Instagram, WhatsApp, e colocou o nome Meta, e que é uma referência justamente ao metaverso. Porém, o que poucas pessoas sabem é que o metaverso é algo que já existe já há algum bom tempo, né? A primeira citação que teve ao nome metaverso foi em 1992, numa obra do Neil Stephenson, na obra Nevasca, né? Que foi a primeira vez que teve a citação ao nome metaverso, e de lá para cá o que começamos a ter foram apenas podemos dizer, lapidações, né? Foram lapidando essa ideia, todo esse conceito. E o que é o metaverso, basicamente, né? O metaverso a gente poderia dizer que é um mundo virtual. Porém, eu vi uma definição muito melhor, que não é apenas um mundo virtual, mas sim um conjunto de mundos virtuais, em que você pode escolher qual mundo que você vai estar presente, né? O mundo virtual em que você, que não sei se você, querido ouvinte, já viu em algum momento, existem aparelhos que permitem a nós, né, adentrar no mundo virtual de maneira mais profunda, através de óculos, através de controles, né, que simulam a realidade, principalmente através dos óculos, que se tornou mais popular. Aí o metaverso nada mais é do que o ser humano atendendo nesse mundo virtual, esse mundo criado, e que faz que esse mundo virtual tenha o objetivo de simular a realidade, né? Tudo que acontece no mundo real acontece também no metaverso. Por exemplo, digamos que você quer fazer compras, você não pode ir para Paris. Se você coloca um óculos, você vai ter uma Paris ali para você, basicamente, né? E o metaverso é isso, é um conjunto que une todas a realidade virtual, realidade aumentada e a internet, e tem o objetivo de simular o mundo real. Para ficar mais fácil de você imaginar aí, né, de visualizar, lembre-se da Matrix, do filme Matrix, que é bem popular, né? É basicamente aquilo, o metaverso. E o metaverso, ele já está presente nas nossas vidas. Como eu comentei, desde 1992, que foi a primeira vez que tínhamos referência ao nome, né? E de lá para cá foi um conceito que foi bem trabalhado. Recentemente nós tivemos alguns contatos, né? Algumas experiências, sentimos o gostinho do que é o metaverso. A primeira que eu consigo me lembrar aqui, mais recente, foi o Pokémon GO, né? Em 2016, em que as pessoas conseguiam sair nas ruas e visualizar o Pokémon não estava lá na realidade, né? Porém, quando você apontava o seu celular, você conseguia ver ele pulando o seu celular na rua, né? Então, esse foi o primeiro contato que nós tivemos com o metaverso, de certa forma, que isso aí é uma representação, é uma realidade aumentada. Tivemos também, para quem acompanha games aí, o jogo Fortnite, em que um cantor, né, o Travis Scott, que é um cantor de trap, ele fez um show no jogo. Isso, um show que arrecadou alguns milhares de dólares, né? Sim, foi uma baita inclusive, eu estava dando uma lida, né, que parece que mais de 30 milhões de pessoas no jogo acompanharam, ou seja, isso é muito maior do que qualquer outro show que você vai ver por aí, um show virtual. O ambiente da pandemia proporcionou essa ambientação virtual. E é interessante que, enquanto estava restrita ali ao Pokémon GO, parecia ser uma coisa um pouquinho distante da nossa realidade, porque até então era no máximo ali um joguinho, um algoritmo pré-programado, que não teria grandes ou sérias implicações assim, né? Mas à medida em que isso se expandiu, e esse novo conceito foi apresentado aí pelo Mark Zuckerberg, que até então aí é o diretor e CEO do Meta, né, do antigo Facebook, alguns questionamentos, alguns dilemas morais, éticos, algumas reflexões passaram a ser desenvolvidas do como isso poderia ficar complicado lá na frente, né, Adams? Porque agora, comentando você disse que até então, enquanto estava aí nessa realidade, jogos, games aí
tava bacana. Mas e aí a pegada do meta parece que ela é bem mais séria, né? É uma imersão muito completa. Explique melhor isso aí para o nosso ouvinte, para que ele possa entender. Sim, ou no caso, como a gente comentou aqui, o primeiro contato que nós tivemos foi mais com jogos, coisas relativamente assim inofensivas, né? É só um jogo ali, vamos entrar no mundo virtual e vamos jogar, depois a gente sai e coisa do tipo. Porém, o que a gente começou a ver, que foi o propósito do Mark Zuckerberg, né? Que ele popularizou essa ideia do metaverso, que foi o objetivo que ele tem, que ele viu que isso aqui é o futuro, basicamente, e que você pode ir além, né? Apenas não ficar preso a jogos, coisa do tipo, mas sim, você pode criar uma vida virtual, basicamente. Você pode fazer uma representação completa do mundo físico, do mundo real, online, em que você seleciona, por exemplo, no mundo real nós temos muitos problemas, né? Nós temos criminalidade, nós temos questões de corrupção, nós temos doenças e coisas do tipo. No mundo virtual você pode pegar tudo de bom que tem no mundo real e tirar o que é ruim. Aí no mundo virtual só fica aquilo que é perfeito e a pessoa consegue ter acesso. Ou aparentemente perfeito, né? Esse é o significado quando você falou além. Quando você falou além, esse é o significado no meta, né? Meta significa além do físico, né? O metaverso é além do físico, além dessa realidade física que a gente tem, nós temos uma realidade virtual e de forma aumentada, né? Sim, e inclusive nós tivemos, eu estava comentando aqui com o pessoal antes de começar, que eu fiquei surpreso o tanto que isso já está presente até na nossa vida, né? Que eu comentei sobre um programa da Fox nos Estados Unidos, né? Que se chama Alter Ego. Para quem está acostumado aí, é tipo um Ídolos da vida, é tipo um The Voice, em que o pessoal se apresenta, né? Um show de talentos, né? É um show de talentos. E como eu comentei, o Metaverse tem esse objetivo de pegar, fazer uma representação da vida real e tirar as coisas ruins do mundo real. E o que aconteceu, que eu vi nesse programa, é que existem muitos cantores que têm muitas inseguranças, têm ansiedade, têm medo de se expor e tudo mais. Aí nesse programa, basicamente, o pessoal faz a sua apresentação virtual. Ou assim, a pessoa, ela fica em um ambiente fechado, até mesmo na casa dela, se possível, né? E ela cria um avatar, e esse avatar vai ser apresentado para o jurado, basicamente. Então, tipo assim, a pessoa acaba se apresentando de maneira virtual, mas os jurados veem o avatar dela lá e tudo. O plano do metaverso, inclusive, parece que é muito mais profundo do que só a questão do entretenimento. Estava vendo que você pode abrir um escritório do seu negócio, de advocacia, de administração, e as pessoas podem ir da casa delas, criar o avatar, e ir para o seu escritório, conversar com você, fazer transações de negócios. Tem as criptomoedas agora que suportam toda essa transação econômica. Que inclusive já é algo real, já está na realidade. Exato, mesmo. já é uma moeda virtual também, né? Então o projeto do metaverso vai muito além do que só o entretenimento. Vai ter negócio, vai ter escola, vai ter agora igreja, que a gente está falando. Exato. Também. Esse é o problema, é a imersão, a imersão completa da realidade. A substituição da realidade, exato, pelo virtual, né? Exato, e é uma imersão que vai gerar uma substituição. E agora ganha sentido, e talvez agora você se pergunte, mas o porquê que vocês querem tratar sobre isso? Talvez eu já tenham visto isso comentar em algum lugar na internet, papai, etc. Bom, né? Mas só que, querido ouvinte, somos seres imateriais. Sempre tem os perigos, Sempre procuramos Exatamente, Milena. Sempre procuramos trazer os insights aqui, as temáticas, os temas, as reflexões, com o objetivo de te levar à reflexão. E partindo então dessa premissa, entendemos que o metaverso ele é uma experiência completamente imersiva, uma experiência ali ao qual, como o Lion Mapleton procura substituir essa realidade. Mas há implicações. A Milena agora ela vai comentar sobre o dilema que tem acontecido, das últimas polêmicas que tem bombado aí na internet, mas o ponto somos seres imateriais. A realidade projetada, ela não vai conseguir tratar as nossas almas. Então, esse é um ponto muito importante. Ainda que vivamos em uma virtualização, em uma imersão, isso gerará problemas sérios à realidade da nossa imaterialidade, da nossa alma. Milena? E antes de começar a falar dos perigos, né, isso que essa parte obscura dessa questão do metaverso, né, vocês ouviram a gente falando aqui muito de avatar, né? Mas o que é avatar? Avatar basicamente é um boneco, né, que é a personificação de uma pessoa real
onde você transmite no mundo virtual, no mundo virtual mesmo, aquilo que você é. Na verdade, não é aquilo que você é. Você monta um boneco do seu estereótipo. Você monta o estereótipo que você quer. Aquilo que você quer ser. Não é o mestre do UAU. Esconder também, não é o mestre do UAU, o dominador dos elementos do desenho, não, viu, galera? Para quem teve infância que acompanhou, não é o avatar, o Aang do desenho, mas... Não. É um boneco, é uma personificação. De jogo online. Você cria o personagem do jeito que você quer, com as características físicas, os talentos, as coisas que você quer apresentar para o mundo, mas não que necessariamente corresponda com a realidade do seu corpo, né? É tipo um The Sims. Para quem jogou The Sims, é tipo um The Sims. Vai entender, né? As coisas agora passam a ganhar mais sentido, né? Como a gente está falando dessa realidade aumentada, né? A gente sempre vai ter os perigos, né? Primeiro, a gente não pode dizer que a internet, porque o metaverso é a fase, assim, um ápice que eles falam sobre a internet, né? Sobre aonde a internet vai poder nos levar. A gente não pode ser hipócrita o bastante dizer assim que nós não vamos utilizar disso, até porque a gente não sabe. A gente está começando a falar de algo que é novo, né? É novo assim, como o Adam citou, foi criado em 1992 sobre Noel Crush, é um livro muito conhecido onde as pessoas transmitiam, mostravam num livro aquilo que elas escondiam, uma realidade que elas queriam tapar, né? Então, os perigos disso na igreja é porque nós tivemos aí, o Matheus falou sobre as polêmicas que estão surgindo, nós tivemos aí na última sexta-feira falando a primeira igreja brasileira no metaverso. Então nós já temos o metaverso, que é esse universo virtual, essa realidade virtual é uma realidade aumentada, e dentro dessa realidade aumentada nós já temos a presença de igrejas. Nos Estados Unidos, inclusive, já teve os primeiros batismos, já teve ceias. Então, assim, até que ponto, onde a gente vai chegar com essas coisas? Milena, mas a gente utilizou muito a internet na época da pandemia, sim, mas a gente vai ver que tudo isso traz várias implicações, porque na verdade não se trata, como o Matheus falou, de pessoas. A gente não está tratando, são estereótipos de pessoas, são avatares que não demonstram verdadeiramente aquilo que são. Ou seja, são uma mentira. O que a Bíblia fala sobre a mentira, né? Que nós estamos aqui para transmitir a verdade. Jesus, ele é a verdade. Então, a gente já começa por aí. Que você está levando a igreja, que é algo baseado na verdade, em um universo, né? Que é basicamente aquilo que você quer ser, onde na verdade você não é. Porque você lá, o que você vai fazer? É como um mercado. Eu me lembro da neurose de Freud, quando ele desenvolve essa teoria. A galera vai ver numa neurose aquela realidade que é projetada e que é inalcançável e que, na verdade, nunca vai fazer parte daquele tipo de coisa. E a implicação maior isso não faz parte da sua alma. Isso não faz parte de você e nem de como Deus te criou. O que, por consequência, nos leva aí à implicação de que isso no final não vai contar para que você seja transformado, ou salvo, ou edificado, ou alcançado de alguma forma, né? O que Deus trata primariamente, originalmente, são os nossos corações com base nos princípios e preceitos que Ele estabeleceu, e não com base nos estereótipos que gostaríamos de estabelecer. Inclusive, se a gente voltar um pouquinho, logo quando as redes sociais surgiram, elas vieram com a proposta de vamos todos estar conectados uns aos outros 24 horas, a gente não vai ter solidão, todo mundo vai estar ali a um clique de distância e tal. E o metaverso é a exacerbação disso. É aquela... Você vai estar ali, todo mundo, você vai ver as pessoas, você vai sentir as pessoas naquele universo virtual. Mas qual foi a realidade que nós, depois desses 20 e tantos anos de rede social, que a gente descobriu? Que as pessoas estão cada vez mais sós. Mesmo estando conectadas, conversando e tal, as pessoas ainda têm aquela solidão dentro de si que a rede social nunca vai preencher. Pesquisas científicas apontam isso, né, Laio? Exato. Porque nós somos seres relacionais, né? E todas as igrejas que elas adotaram esse tipo de... Porque, como a gente sempre fala, né? Não existe culto virtual.
Não existe. Então, assim, nós tivemos aí na pandemia várias pessoas que se utilizaram, nós utilizamos de internet, nós estamos utilizando de internet hoje. Que é um meio maravilhoso, mas desde que bem utilizado. Para a propagação do evangelho, Isso. inclusive. Como igreja também nós utilizamos muito devido à pandemia, devido às coisas que estavam ocorrendo. Mas vocês vão ver, vocês vão perceber que todas as igrejas que adotaram a conduta de, entre aspas, culto, que eles acreditavam que era um culto, porque não existe culto online, as reuniões online, e falaram para as pessoas que não tinha necessidade de estar numa igreja para ter comunhão, para servir a Deus. E aconteceram, essas igrejas morreram. Então, depois que terminou a pandemia, que teve essa liberação, as igrejas morreram. As pessoas não conseguiam mais ir à igreja no intuito de congregar, até porque eles tiveram a igreja como mercado. Por quê? Eu não vou num lugar onde vai ter menino chorando, vai ter pessoas, a palavra está ruim, se está na internet, o que eu vou fazer? Eu vou desligar. Então, assim, culto. É um clique de distância. Você não sai da igreja. Esse aqui tá ruim, a pessoa desafinou. E a gente sabe, gente, que a gente não foi criado para isso, né? Não, somos seres relacionais. O fato de sermos relacionais, esse é um meio muito importante, o qual o próprio Deus definiu para que alcançássemos a perfeição, para que nos aperfeiçoássemos, nos amássemos uns aos outros e aprendêssemos a viver dentro aí desse coletivo. E o Lion falou uma coisa interessante, porque ao invés de ajudar, acabou foi distanciando, porque as pessoas não estão mais querendo relacionamentos profundos. Se acostumaram a ficar longe um do outro, a ninguém pisar no calo de ninguém, porque não está ali cara a cara falando, mas também não tem a franqueza dos relacionamentos reais, né? E até porque é como quando você entra nesse mundo virtual do metaverso, inclusive já tem pessoas que compraram terrenos. O último terreno que foi vendido foi 10 milhões de reais no metaverso. Então tem igrejas, tem tudo. Então o que vai acontecer? As pessoas vão estar lá, vão consumir aquela pregação como se fosse um mercado e vão sair vazias, entendeu? Então, se esse tipo de tecnologia não leva você a ir para uma igreja local, então ela é maléfica. Porque então, ela não vai te levar para o céu. Porque a levar. Igreja é um desses meios, não como um canal, não como um meio salvífico, mas um dos canais pelos quais Deus escolheu para que você pudesse trabalhar o nosso caráter, para então, te conduzir ao reino. A gente precisa de pessoas para quê? Para que essas pessoas possam nos ajudar a mudar o nosso caráter. Porque eu preciso do Mateus, eu falo, Milena, você tem que diminuir esse negócio aí. E pessoas como elas são, né? A ideia do metaverso é justamente que ela não vai trazer isso, exato. E como eu vi no artigo do Coração pelo Evangelho, algo bem interessante, que foi o termo perfeito, né? Se nós temos o Imago Dei, agora teremos o Imago Meta, né? Basicamente que nós temos criado a imagem de Deus e agora nós vamos criar a nossa imagem no metaverso. E ele chega concluindo basicamente dessa perspectiva de que no mundo real nós temos muitas dificuldades, muitos conflitos e tudo mais. E no mundo virtual nós podemos fugir disso. Ao ponto que quanto mais o pessoal vai fugindo, fica algo para refletir, né? Que o único local que você vai encontrar que o pessoal te aceita como você é, no aspecto, assim, apesar de todas essas dificuldades. Foi criado e não como você. Exatamente, que o único local que você vai ser confrontado, o local que você vai ser encorajado é a igreja. Quanto mais o pessoal foge para esse mundo virtual, né, a igreja cada vez mais tem que ter um papel fundamental de acolhimento, de encorajamento, de confrontamento também. De ser até a realidade, né? Exatamente, porque é o único local em que, como a Milena comentou anteriormente, que a gente carrega a verdade, né? Prega o evangelho. Então, é o local em que tudo que você tem de problema vai ser tratado ali. Não vai ser camuflado e coisa do tipo. E já no metaverso é totalmente o contrário, porque as pessoas elas vão não preciso disso, não preciso pedir perdão, até porque de acordo com elas é um avatar, né? É um avatar que não precisa de perdão de pecado. Então ela vai ser o que ela quiser. Gente, se a gente ficar livre para a gente ser o que a gente quiser, a gente vai virar o que? Um monstro. Porque a Bíblia diz que nós somos ruins por natureza. E é interessante isso que você comentou, que um dos sinais que apontam para essa realidade que está se estabelecendo é o seguinte: é o fato de hoje darmos uma ênfase muito grande, como nunca existiu em toda a história da humanidade. Você vai pegar um panorama de todas as civilizações e de toda a humanidade, isso nunca se desenvolveu da forma em que temos hoje, que é o materialismo, que é o hedonismo, né?
que é a perspectiva unicamente da vida que se estabelece aqui na Terra. Isso tem gerado nas pessoas colapso, porque olhamos no Jardim do Éden que o homem caiu. A vida que agora ela é dolorosa, ela é cheia de labuta, ela é cheia de dor. E outrora, pelo fator Melquisedeque, muitas religiões entendiam isso, desse atributo comunicado de Deus, e buscavam essa transcendência, essa imaterialidade que existe. A sua alma ela é imaterial. Somos criados por um Deus que é eterno e que criou almas imateriais para que possam viver na eternidade. E agora, pelo fato de vivermos com essa curta perspectiva do que vai acontecer no futuro e de que há uma realidade depois dessa vida, depois dessa morte, e de que a sua alma ela vai subsistir por toda a eternidade, quer seja no céu e quer seja no inferno, agora as pessoas enfrentam sérios problemas. E pelo fato de agora enfrentarem sérios problemas, muita depressão, muitos consultórios psiquiátricos cheios, muita neurose, muita ansiedade e agora um escape. O metaverso eu vejo ele como uma válvula de escape, uma última tentativa, uma última tentativa desesperada da humanidade tentar viver distante de Deus. E como sempre aconteceu ao longo de toda a história, isso nunca deu certo e provavelmente agora não vai dar. Vai piorar. Eu vi um artigo também, esse que o Adam estava falando, que eles falam também que o metaverso seria tipo uma torre de Babel tecnológica, que é o homem tentando chegar no lugar de Deus, exatamente, só que se distanciando dele, tentando ser onipotente, porque no metaverso tudo vai ser possível, onipresente, porque você vai poder estar em qualquer lugar que você quiser, e onisciente, porque você vai ter o conhecimento ali na palma de sua mão. Mas é tudo falso, é tudo ilusão. Você não tem essa sensação de compleção total que eles querem prometer, né? E outra coisa que eu vi é que eles falam o que é que de bom pode sair de um lugar que é feito por companhias que querem seu dinheiro. No final é tudo um negócio. Então, como é que vai ser tão lindo assim por companhias que só querem ali o dinheiro e o poder sobre você, né? E vão fazer com que as pessoas se tornem escravas, né? Porque, na verdade, você está se tornando escravo do seu prazer, como o Mateus falou, né? Nós nos tornamos escravos daquilo que a gente quer. E, como o Mateus falou também, nós, desde a criação, o Senhor nos fez para sermos seres relacionais. A Bíblia vai dizer que quando Deus estava criando o mundo, o que ele falou? Todas as coisas que ele criava, ele falava, vou criar o céu e o que eu fiz era bom. Vou criar a terra e a terra foi boa. Ele se agradava nisso. Vou criar, né? E ele continuou. Quando ele criou o homem, ele falou assim, não tá bom. Você precisa de alguém. Você precisa de adjuntora que esteja adiante. Então, mostrando o quê? Que todos nós, desde a criação, fomos criados para servir uma outra pessoa. Nós somos criados para nos relacionar. Então não adianta você ficar no seu universo, no seu quarto, falar, não, eu não preciso conversar com minha família. Você tem que sair. Saia do seu quarto, tenha um tempo para você, porque o excesso de prazer, tem um artigo que fala muito bem, não me lembro agora o nome, que ele fala que o excesso de prazer ele gera tédio. Então todas as vezes, você vai perceber que todas as vezes que você está ali sozinho, você vai sair, pode ser do seu videogame, pode ser da sua série aí, da sua maratona de séries, quando você termina de assistir, você sente um vazio, porque esse vazio, ele não é preenchido no metaverso, não tem uma realidade aumentada, é somente por meio de Cristo. E Cristo é um exemplo de que nós fomos feitos para viver o físico. A Bíblia diz que Ele se fez carne. O próprio Deus, Ele mostra pra gente, você não pode viver no mundo virtual. A gente vai ter um mundo que vai ser criado para vocês, mas em um outro corpo, um corpo glorificado. Nesse momento você precisa de alguém, você precisa de pessoas. E a Bíblia vai dizer sobre isso também, que a gente precisa da comunidade. Quando um cai, o outro levanta. É por isso que nós precisamos uns dos outros, porque Cristo é o nosso maior exemplo. Se você imitar Cristo, Ele fala, olha, eu não tive por usurpação ser igual a Deus, mas eu aniquilo tudo isso para me fazer homem. Eu quero ter um corpo físico. Gente, Deus quis ter um corpo físico. Então a gente tem que valorizar o nosso corpo físico e entender que se Deus, que é a nossa fonte de todas as coisas, a gente tem que imitá-lo. Então, aproveite o seu corpo físico e faça de tudo para se relacionar com as pessoas, com sua comunidade. Procure uma comunidade. Se você não tem ainda, vá em busca de uma comunidade o mais rápido possível. Saia da sua zona de conforto. Sim, porque como está escrito no Salmo 122, né? Alegrei-me quando disseram que vamos à casa do Senhor, né? E como também está em Hebreus 10, 25, que muitas pessoas estavam deixando de congregar, né?
E nessa pandemia foi o que mais aconteceu, e nós temos que tomar cuidado com isso, porque esse é o objetivo que a gente queria tratar basicamente, sobre como todo aspecto que a gente está indo muito para o mundo virtual, os perigos que isso está deturpando, né, o conceito de igreja, pessoas que acham que podem escolher qual culto, escolher o que quer ouvir, escolher qual pregador, né, quer ouvir, se tornou basicamente enquanto, né, a Bíblia nos mostra que nós temos que servir uns aos outros, né, e servir, no caso, até a igreja, o que está acontecendo hoje é o contrário. As pessoas querem que a igreja sirva a elas, né? Quando não serve, sai. Exato. E isso, querido ouvinte, talvez seja algo que você ainda torça o nariz, mas é algo que está empiricamente explícito a toda a humanidade. Nós temos aí várias teorias sociológicas desenvolvidas atualmente que estudam, que analisam esses fenômenos sociais e que pontuam para essa opressão interior da própria sociedade, para pessoas que estão mais tristes, deprimidas, cada vez mais dependentes de medicamentos, cada vez mais presentes nos consultórios psiquiátricos, porque não conseguem lidar com a realidade, não conseguem lidar com o coletivo social e que tem se deprimido. Porque precisamos de Cristo Jesus e somos seres relacionais. Não, e no final, o que devemos fazer? Né? Ignorar completamente o metaverso não vai ser possível, né? Porque ele vai estar inserido na sociedade, já está inserido na sociedade, na economia e tal, mas aquilo que nós temos ter na nossa consciência, de que aquilo ali é um mundo de ilusão. A nossa vida mesmo está aqui fora, no mundo de verdade que Deus criou. E o maior escape do ser humano vai ser sempre Cristo. Não adianta você pensar que o seu escape vai ser, não, eu vou criar um mundo para mim. O seu escape, você pode correr para onde você quiser. O final de todas as coisas é sempre Jesus. Pode tentar então, até construir a Torre de Babel, mas... Corra para os pés de Cristo sempre. Quando você não estiver aguentando, quando você não estiver suportando, quando a dor estiver grande, quando você estiver se sentindo solitário, Ele é a resposta de todas as coisas. E isso porque o pecado, ele afetou as nossas vidas, né? Deus amou de tal forma o mundo que deu o Filho dele para se tornar carne. E a ideia ele combatia diretamente uma heresia que tinha no mundo antigo, que era o gnosticismo, que dizia que não, que o corpo é mau, a matéria é má, mas só que a ideia era, olha, ele se tornou carne para que ele pudesse se apresentar como um sacrifício sem pecado. E agora, sendo um sacrifício sem pecado, para que você que pudesse crer, se arrepender por meio da fé, alcançasse essa redenção. Por quê? Precisamos viver em uma realidade virtual? Não, é porque temos uma alma imaterial. E essa alma imaterial, um dia, depois da nossa partida, ela vai tomar algum lugar. Então, reflita sempre, analise, veja os seus caminhos, olhe para onde está caminhando, se apegue, como a Milena acabou de falar aqui, a Cristo Jesus, se abrace, se precisar de força, dúvidas, esclarecimentos, cole com nós, passamos aqui os nossos endereços, as mídias sociais, e vai ser um prazer estar com você caminhando nessa jornada. Estamos aí chegando ao término de mais um Insight Jovem, feliz e alegre demais por ter a sua companhia aqui conosco, pelo Senhor ter nos concedido essa oportunidade de mais uma vez aqui dialogar e trazer esses temas atuais e sempre procurando esclarecer e aplicar de alguma forma a luz da Palavra de Deus. Galera? E visita a gente. Vai lá na nossa igreja, na IPB Barreiras, fica ali entre a Farmácia São Paulo e o Armazém Paraíba. Vai lá cheirar a gente, né? Porque a gente tem que cheirar, a gente tem que se ver, tem que pegar. Porque o ser humano, ele é assim, gente, ele gosta. Eu mesma sou uma pessoa que eu tenho muita dificuldade de ter esse contato, assim. Eu gosto mesmo de pegar nas pessoas, eu converso batendo, eu converso mexendo, porque eu gosto de contato. Então vai lá pra gente conversar, pra gente se ver, que eu tenho certeza que o Senhor vai ter uma palavra para você, para o seu coração. Se quiser colar lá para apanhar da Milena, fica à vontade. Não vai apanhar não, vai receber abraços. Nós estamos com certeza vai ser muito bem recebido. Muito bem recebido. Então, estamos partindo. Se lembre sempre, estamos presentes aí, passamos os nossos endereços, @UMP Barreiras, é o Instagram aí da UMP, 18h59. Você agora vai ficar aí com a Voz do Brasil. Obrigado, tenha um ótimo fim de semana, né? E na próxima semana tem mais. Sexta-feira, Insight Jovem. Quarta-feira, para você que nos acompanha também, entendendo a Bíblia Sagrada aí, da direção do nosso irmão Raimundo Freires. Ao longo da semana, o programa Fé em Ação. Entendendo e trazendo aí essas reflexões que alimentarão a nossa alma ao longo de toda a semana. Semana que vem tem mais, galera, e até a próxima.